Olá a todas e todos, meu nome é Christian Munay, sou parte do time ForGo e hoje nós vamos tratar do tema gestão financeira no setor de bem-estar e fitness. Esse conteúdo é um conteúdo que nós disponibilizamos para a comunidade, para o mercado, para o setor de saúde e bem-estar, porque nós acreditamos que o compartilhamento do conteúdo, do conhecimento, ele fortalece o setor e assim nós podemos cuidar das pessoas com ainda mais potência, com ainda mais saúde financeira dos nossos negócios. Eu costumo dizer que é impossível cuidar da saúde das pessoas, da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa comunidade, se os nossos negócios não estiverem saudáveis. Então, hoje, essa é a minha proposta, esse é o meu tema. Se você ainda não assistiu o conteúdo em que eu trato das receitas de um negócio de fitness, esse conteúdo já está disponível para você, basta você acessar o nosso canal. Aproveitando, dê aí o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal, porque tem sempre conteúdo de muito boa qualidade. E eu vou compartilhar com vocês o que nós temos feito nos nossos atendimentos, nas nossas consultorias, não apenas no Brasil, mas em vários países da América Latina e também em Portugal. A ForGo é um escritório de consultoria que está no mercado de saúde e bem-estar desde 2007 e nós também temos atuações em outros setores, em outras indústrias, em outros mercados de serviços. E nós sempre recomendamos essa reflexão. Para tudo aquilo que eu vier trazer para você, é fundamental que você tenha processos sistematizados na sua empresa, com bastante organização, com bastante estratégia, planejamento, e também fazer, sempre que possível, o seu benchmarking, para que os seus números, para que os seus indicadores estejam sempre par e passo com os outros operadores desse mesmo setor, desse mesmo mercado. Nós vamos trabalhar aqui hoje com centros de receitas e despesas, um recorte específico dessa aula com as despesas, e me cumpre o papel de sempre dar créditos a quem primeiro pensou nesse modelo de organização das receitas e despesas no mercado de fitness, no setor de bem-estar. Então, aqui vai a minha saudação a Luiz Amoroso, ao Léo Iamada, foram as pessoas que lá atrás, no finalzinho dos anos 90, já falava da organização financeira. Como pesquisador da Universidade de São Paulo e como professor, eu cumpro sempre o papel de dar crédito a quem de direito. Muito bem, nós vamos tratar, como eu disse, dos nossos centros de cursos e muitas vezes as academias não organizam as suas receitas e despesas dessa forma. Como eu já falei, as receitas estão numa outra aula, vale a sua reserva de alguns minutos para poder até mesmo identificar quais são as receitas que hoje a sua empresa, o seu negócio negligencia. E eu tenho certeza que você encontrará boas dicas, bons insights a partir dali. Aí você tem o conjunto das despesas que formam uma operação no mercado de fitness, no setor de bem-estar. E eu vou tratar de cada um deles com algumas dicas práticas do que você pode e deve executar no seu dia a dia. Eu espero que seja valioso para você, e aí fica a minha recomendação de você marcar aí um amigo, uma amiga, um operador do mercado que você entenda que vale a pena conhecer este conteúdo, tá bom? Vamos lá, então, para esse primeiro olhar da folha com encargos. Eu gosto muito de chamar a atenção, vocês vão perceber aí, que vocês encontram o Prolabore, que é a remuneração do operador, do investidor, do dono do negócio, inserido dentro desse centro de custos chamado folha com encargos. E por que eu coloco o Prolabore aí? Porque o Prolabore do proprietário, da gestora, precisa ser um Prolabore de mercado. Significa dizer que não é porque você é o dono, a proprietária da operação, que você tem que se remunerar para além do que você remuneraria uma pessoa que fosse de mercado. Ah, mas eu investi, e o meu retorno? O seu retorno está nas retiradas de sócio, tá? Em havendo lucro, você aufere a justa paga pelo investimento feito, por toda a reserva de tempo, dinheiro, né, de recursos que você fez para poder investir. Mas o Prolabore é um salário que você paga a si mesmo, que deve estar de acordo com o que você pagaria para
alguém que venha fazer esse mesmo papel. Se você estiver pagando mais para si mesmo do que você pagaria no mercado, contrate alguém do mercado, coloque na sua operação, saia e vá fazer outras coisas, eventualmente até pensar em novos negócios. Mas você não pode sangrar a sua empresa com com um salário acima do que o mercado remunera pessoas na tarefa que você vai executar, né? E aí vocês vão encontrar também benefícios, as horas extras. E é sempre importante lembrar que de tempos em tempos acontecem ajustes das leis trabalhistas. Então é importante que você esteja sempre atento e com um advogado, com um contador que atende a sua empresa nessa atenção a esses ajustes para que a sua empresa seja sempre saudável. Nunca falo isso com o objetivo de lesar um trabalhador, muito pelo contrário, mas para que a sua empresa esteja sempre em consonância, sempre alinhado com as boas práticas, até para salvaguardar, né, os direitos das pessoas que vêm colocar os seus esforços, suas competências e as suas energias nas nossas operações. Vale também chamar a atenção para as comissões. As comissões estão aí. Significa dizer que se você trabalha com alguns profissionais, como, por exemplo, a turma de vendas, de forma fixa e variável, as comissões elas entram não só, obviamente, aí nos centros de custos de folha com encargos, mas também elas entram para as análises e os ajustes, né, quando no processo de demissão. Então, eles compõem os cálculos de verbas rescisórias, eles compõem os cálculos de férias e, obviamente, você precisa estar atento a isso, né? Esse olhar ele é muito importante, porque eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês que a folha de pagamento ela é impactada diretamente pelo modelo que você quer adotar no seu negócio. Então, para que vocês possam ter aí uma ideia do que eu estou falando disso daqui. Para cada modelo de atendimento comercial ou técnico, existe um tamanho de folha de pagamento. Exemplo, se você opta por um departamento comercial que você tem recepcionistas e também tem consultores de vendas, ou seja, pessoas diferentes fazendo tarefas diferentes, você potencializa provavelmente a sua conversão de vendas, mas a sua folha de pagamento ela é diferente do que se você tivesse uma única pessoa fazendo as duas tarefas, que talvez tivesse menos tempo e talvez menos performance para poder converter cada visitante em um novo cliente. Então, você precisa fazer a sua escolha. Se você escolher, por exemplo, um modelo de atendimento personalizado ou semi-personalizado, você está se posicionando para ter sempre um atendente técnico, no caso do semi-personalizado, para cada 5 a 9 clientes. Então, você vai concordar comigo que você vai precisar de um departamento técnico maior, o que, obviamente, vai impactar na sua folha de pagamentos. Então, essas escolhas você faz lá no início do seu projeto, ou agora, se você já estiver com o carro andando, você quiser fazer algum tipo de troca, você fatalmente vai precisar fazer a troca do seu pneu com o carro andando, mas é fundamental que você pense nisso. Então, para cada modelo de negócio na área técnica ou na área comercial, vai impactar o tamanho da sua folha. E é importante você tomar uma decisão. É mais tranquilo trabalhar com a sobra? Significa dizer, trabalhar com mais pessoas do que você precisaria para o tamanho da sua operação atual? Seria, porque nas ausências você não precisaria ficar correndo atrás de substitutos, você ficaria mais cômodo, mais cômoda na gestão de pessoas. Só que também impacta na sua folha de pagamento, o que obviamente vai encarecer a sua operação. Então, a minha recomendação é que você seja capaz de gerenciar os momentos de caos, que você tenha protocolos bem definidos para esses momentos. Não é o tema da nossa aula de hoje, certamente não. Você pode, inclusive, acessar os nossos outros conteúdos aqui na Forgo. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro Gestão Consciente da Ginástica Coletiva. Esse é um livro muito bom, eu gosto bastante dele porque fui eu que escrevi, mas você pode adotar certas boas práticas nestes casos. Mas a minha recomendação aqui é você não trabalhar com a folha de pagamentos inchada.
só para ter a comodidade. E é importante você, de uma certa maneira, vou colocar bastante aspas aqui, vou até deixar você me vendo com mais amplitude, bastante aspas aqui, é fundamental que você tempere a distribuição entre graduados e graduandos na sua composição da equipe técnica. E por que eu digo isso, temperar? Porque estagiário é acadêmico em busca de complemento de sua formação acadêmica. Não é mão de obra barata, não. Mas certamente, na sua vivência prática daquilo que ele está aprendendo nos bancos das universidades, ele tem entregas para a instituição, ele tem devolutivas para a instituição. Dentre elas, ser capaz de fazer as abordagens técnicas, obviamente, a depender de que em qual estágio ele está, em qual momento da sua formação acadêmica e, obviamente, daquilo que ele já aprendeu, ele está. Então, você vai definir isso, obviamente, levando sempre em consideração a legislação vigente, mas é importante que você tenha em conta que o seu estagiário ele não é uma mão de obra barata. Ao mesmo tempo, é sempre importante você entender que ele tem boas entregas e é sempre muito bom ofertar, oportunizar para acadêmicas e acadêmicos essa vivência dentro das suas instalações. Os impostos de FGTS e INSS estão agrupados nesse centro de custos, então vale lembrar, porque é importante que você depois veja o quanto da sua receita a folha de pagamento ela representa, e então para isso a gente insere esses impostos, né? E as leis trabalhistas, como eu havia falado, mudam de tempos em tempos, e você vai levar sempre isso em consideração. Em caso de contrato, de acordo com a consolidação das leis trabalhistas, é muito importante que todos os meses você faça uma provisão mensal das férias. Então, aquele terço de férias, um terço de férias, a que todo profissional contratado na CLT faz jus, você, todos os meses, faz uma provisão, ainda que você não pague naquele mês aquele montante, reserve da sua receita o que vai ser o correspondente ao final de um ano, tudo que você vai pagar, não apenas de férias, mas de 13º, coloque numa operação de baixíssimo risco e altíssima liquidez, poupança, por exemplo, ou outra que for melhor no momento que você estiver assistindo esse vídeo, para que você tenha a sua provisão. E dessa maneira você vai ter sempre uma empresa pronta para fazer esses pagamentos, inclusive das verbas rescisórias. Então, existe um custo de saída ou um custo de fechamento que a sua empresa precisa alcançar no menor prazo de tempo possível. Deixa eu dizer uma coisa para você com muita ênfase. Antes de pensar nas distribuições de lucros, antes de começar a pensar nos retornos dos investimentos feitos, que são honestos e são mais do que bem-vindos, a minha recomendação é que você tenha uma reserva de saída, que a sua empresa esteja pronta para fechar a qualquer momento. A pandemia da Covid-19 nos ensinou isso. Então, esteja pronto para esses custos que, porventura, vierem a acontecer. Bom, passamos agora, então, para o aluguel. E o aluguel, ele tem aí algumas dicas, algumas recomendações. A primeira delas, e talvez a mais enfática que eu vá fazer a respeito desse centro de custos, se o imóvel for seu ou da sua família, é fundamental que você se pague ou pague para a família o valor do aluguel. Porque esse imóvel tem um valor. E esse valor ele precisa ser remunerado. Se esse imóvel não estivesse sendo usado para a sua operação de fitness, poderia ser uma outra coisa. Alguém alugando e você ou a sua família recebendo por isso. Então, você não pode negligenciar este recebível, nem você nem sua família. A minha recomendação é que você, de fato, tenha esta preocupação. Outras considerações, outros cuidados. Se você for construir ou fazer benfeitorias no imóvel, em especial quando ele não for seu, busque, almeje ter um tempo de contrato maior para que você tenha
uma resposta desse investimento, por experiência própria, tá certo? Por experiência vivenciada. É importante que você saiba que eu já fui dono de academia. É muito interessante como o olho eventualmente cresce do proprietário do imóvel quando o seu negócio começa a ter ótimos resultados. E ele começa a se perguntar, será que se eu não tocasse esse negócio eu não teria melhores resultados para além do aluguel que eu recebo? Então é importante a gente deixar as coisas aqui muito claras, porque o meu objetivo é te ajudar a gerir bem o seu negócio. Tome bastante cuidado com esse elemento. E fique atento ao valor do aluguel e o quanto ele representa na sua receita. No final, eu vou falar para você qual seria o ideal da receita reservada para pagar o aluguel. Mas se você está abrindo o seu estúdio, está abrindo a sua academia, uma boa maneira de você verificar se esse imóvel e se o preço pago nesse aluguel está adequado para a sua operação, existe uma conta rápida. E a conta é a seguinte: imagine você o cálculo da capacidade de ocupação desse imóvel. Vamos imaginar que seu imóvel tem 500 metros quadrados e você tenha feito uma projeção que você vai trabalhar com um aluno para cada metro quadrado de projeção de ocupação. Existem cálculos para isso. E aí é uma outra aula, mas esse dado que eu te dei agora é uma possibilidade. Então, imagine você que é 1 para 1. Então, você está dizendo que esse imóvel tem capacidade máxima de absorção de 500 clientes para o modelo que você escolheu. Você, obviamente, não vai fazer sua projeção a partir do momento da ocupação máxima, porque você sabe que uma operação ela não necessariamente tem sua ocupação máxima e muito menos os 12 meses do ano, porque existe uma coisa chamada sazonalidade. Então, você faz um cálculo a partir de 60% ou menos, se você quiser ser mais conservador, ou mais, se você quiser ser mais agressivo. Vou colocar 60%. Então, eu estou falando aqui de 60% de 500, são 300 alunos. Vamos imaginar que a sua mensalidade média projetada venha a ser de R$200. Então, 300 vezes R$200, nós estamos falando aí de R$60 mil de receita média mensal, se não me falha a matemática. Então, você vai fazer um cálculo de qual é a sua receita média projetada a 60% de ocupação, de R$60 mil, e o quanto esse aluguel representa. Vamos imaginar que esse aluguel esteja sendo ofertado pelo proprietário do imóvel a R$6 mil mensais. Compensa? Vale a pena? Essa é a sua tomada de decisão, né? E muito importante você colocar aqui também se houver um condomínio nesse custo, ou se tiver, por exemplo, um outro terreno em que você loca para estacionamento, você coloca também nessa conta, tá certo? Bom, as utilidades são aquelas contas públicas, energia elétrica, água, gás, telefone, internet, gás aqui, eu digo em relação a aquecimento central, e você vai ficar, obviamente, sempre muito atento. Ar-condicionado, ele tem uma mordida nervosa, e a depender do período do ano, ou o ano que você estiver assistindo esse vídeo, você poderá estar vivendo um momento de maior ou de menor oferta de energia elétrica na sua região, ou com custo maior, ou com uma bandeira mais leve, esse fornecimento. Vai depender, obviamente, do período em que você está vendo esse vídeo, mas é importante dizer que a energia elétrica está cada vez mais pesada na nossa operação. E gás também, neste momento em que eu estou gravando esse vídeo. Bom, esses são os custos de utilidade. Os custos de manutenção, máquinas e equipamentos, edifícios e dependências, móveis e utensílios, são todos aqueles custos que você tem para manter o que você tem. Então, por exemplo, você vai fazer um investimento na fachada do seu prédio. É uma manutenção em edifícios. Mas se você vai trocar tinta por alguma aplicação que vai impactar uma nova fachada, já não é manutenção, é um investimento, porque você não está mantendo o que você tem, você está investindo em alguma coisa nova. Você está fazendo uma manutenção na manta da sua esteira, é manutenção. Você está comprando uma nova esteira, é investimento. Então, é só para dar aqui alguns exemplos práticos. Algumas outras
recomendações, né? Sempre importante você manter um caderninho onde você mantém os registros dos gastos feitos com cada equipamento, porque de tempos em tempos você vai chegar à conclusão de que mais vale a pena naquele momento trocar, e aí fazer um investimento num equipamento novo, do que manter aquele que tem dado mais dor de cabeça. E aí uma boa prática, aliás, duas boas práticas. A primeira delas é você escolher equipamentos que tenham uma vida útil mais longa. Mas não é para você ficar com ele por todo o tempo, porque essa é a dica 2. Equipamentos com vida útil mais longa têm ótimo preço de revenda, porque eu estou recomendando a você, e dando spoiler do que nós vamos ver mais para frente, que você faça investimentos de tempos em tempos, e nessas etapas de checagem de novos investimentos, você tem a possibilidade de vender os seus equipamentos com bons preços. Então, por isso, a importância de você escolher equipamentos de maior utilidade, de maior tempo de vida útil. Então, quando é esse momento da troca? Primeiro, quando a troca está em demasia. Segundo, quando você define os momentos da verdade, os momentos em que vale a pena você dar um belo banho de loja na sua empresa. Por quê? Eu te explico. Porque assim como casas de show, boates e qualquer outros espaços onde a novidade tem um apelo muito grande para os consumos, a sua empresa precisa ter novidades pelo menos a cada 30 meses. E eu estou falando de a cada 2 anos e meio. Então, se você compra um equipamento que o mercado entende que ele tem grande longevidade, né? 8, 10 anos, e você vende ele depois de 2 anos e meio, 3 anos no máximo de uso, ele está ótimo para revenda e a sua empresa vai ser sempre a mais nova do bairro. Por quê? Eu te explico. Porque boa parte dos clientes, quando troca uma academia por outra, por novidades, costuma dizer no balcão: ah, pois é, eu gosto muito daqui, mas eu vou para essa nova que está no bairro. Ao que o seu time comercial poderá dizer: olha, é uma escolha sua, mas a academia mais nova do bairro que a nossa não há. Com uma diferença: a nossa, além de estar tudo absolutamente novo, tem a experiência. Nós não somos um aventureiro aqui no bairro, você já nos conhece. Então, essa é uma boa possibilidade comercial e é uma importante carta na manga, né? Uma recomendação é que você tenha sempre um pequeno estoque de itens, porque tem aquelas manoplas, aqueles painéis, né, que sempre tem aí um maior tempo até que você consiga, ou o fornecedor te envie. Então, tenha sempre um estoquezinho desses para que você não coloque aquela plaquinha horrorosa de em manutenção. Porque deixa eu te contar um negócio. Quando você coloca aquela placa de em manutenção, o cliente olha para você, ainda que seja no pensamento, e pergunta: por acaso o meu cartão de crédito está em manutenção? Não, ele está caindo direitinho lá na sua conta. Então, eu não admito que o equipamento que eu gosto de usar esteja em manutenção, porque só vai estar em manutenção no exato momento que tiver o técnico fazendo a manutenção. Durante todos os outros momentos em que não tem um técnico fazendo manutenção, o seu equipamento não está em manutenção. Ele está parado mesmo, ele está quebrado. Então, presta bem atenção nisso. Serviços diretos. Quais são os serviços diretos? Serviços diretos são todos aqueles serviços que você presta diretamente ao seu cliente e que, eventualmente, não estão dentro da sua folha de pagamento. Por exemplo, nutricionista. Nutricionista pode ser um serviço à parte que você vende e que você tem uma relação de terceirizado com o seu nutricionista. Então, você tem lá nas fontes de receita, ele enquanto ingresso de receitas essas, e aí é onde você lança tudo aquilo que você pagou para ele, que é de direito do seu combinado. Avaliação física igual, avaliação médica quando tem. O único diferente aqui são as aulas sistematizadas. Aqui eu estou chamando a atenção da Les Mills para os programas de ginástica coletiva, estou falando da metodologia Gustavo Borges em caso de metodologias de natação. Então, esses são serviços que você contrata de terceiros para entregar diretamente aos seus clientes e que você tem essa taxa mensal. Aqui eu não estou chamando a atenção para o pagamento da folha dos professores que ministram aulas de Les Mills ou
de metodologia. Isso está lá em folha com encargos. Aqui é a taxa que você paga. Serviços indiretos são todos aqueles serviços que você contrata de alguém para servir indiretamente ao seu cliente, porque a sua empresa existe, mas ela serve diretamente à empresa, indiretamente ao cliente. Então, honorários advocatícios é para a sua empresa, contabilidade é para a sua empresa. Eu coloco limpeza aqui por um motivo simples. Limpeza aqui é quando você tem uma empresa de conservação. Aquela empresa que tem uma equipe que faz a limpeza diária da sua empresa, né? das instalações, dos cômodos. Então, é quando você não tem lá na folha de pagamento o time da limpeza, da conservação, e você tem essa empresa de forma terceirizada. Então, é por isso que quando você tem ela de forma terceirizada, você faz o lançamento desse custo aí. Informática, tudo aquilo que você contrata de serviços de informática, os motoboys estão em mensageiros, as assinaturas que você faz de Netflix, de TVs a cabo e de todas as outras formas de assinatura que você faz. Eu sou da época ainda dos anos 90, que tinha as assinaturas de revista para a turma ler. Não sei se você se lembra dessa etapa em que você tinha que colocar sempre ali a revista de caras ou a Veja. Hoje não precisa mais, a turma está lendo no próprio tablet, na verdade. Então, essa é a época em que você fazia esse tipo de assinatura. Hoje, as assinaturas são outras e você certamente as tem. Nós também temos o material de consumo. E aí, você vai ver o 2.7.2, que é limpeza, aí sim é o produto de limpeza que você usa, que sua equipe de limpeza usa. Então, é um material de consumo. Mas eu chamo a atenção aqui para uniformes. É importante que você saiba que o processo de seleção da sua equipe é um processo que impacta não apenas na equipe que você vai ter para poder atender o seu cliente e assim potencializar as experiências que o seu cliente vai ter no seu negócio, mas também tem um custo operacional muito óbvio, que é o custo de uniforme. E aí eu te pergunto, você reutiliza os uniformes com os novos colaboradores? É assim que você faz o seu time, em especial os novos colaboradores, se sentirem importantes? Aquele material que você entrega com aquela axila amarela, cheirando desodorante vencido de alguém, ou eventualmente já puído, são essas as experiências que você entrega para o seu time? Como é que você quer que o seu time depois entregue experiências incríveis para os seus clientes, se eles mesmos não vivenciam experiências incríveis na sua relação, né, entre vocês? Então, o uniforme é um custo que os processos de contratação mal feitos têm até mesmo na operação. O custo é maior na evasão dos seus clientes por mau atendimento, mas também tem um custo aí neste material de consumo. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para a minha estratégia pedagógica. Eu estou separando propaganda e marketing de eventos. Na hora que for mostrar a análise vertical, eu não necessariamente mantenho elas divididas, mas aqui é para fins pedagógicos, didáticos. Quando eu falo de propaganda, eu estou falando de todas as suas estratégias de comunicação, cujo objetivo é fortalecer a consciência que a sua marca existe, para fortalecer o quanto as pessoas sabem do que significa a sua marca e das suas entregas. Então, eu estou falando aqui de recall, de lembrança, e de knowledge, de conhecimento, quanto as pessoas conhecem de você. E também eu estou chamando a atenção de vocês para o restante do que significa marketing, para além de propaganda. Então, quanto as pessoas que têm algum tipo de relação comercial com vocês gostam, o quanto elas consideram vocês numa nova matrícula, numa recomendação, o quanto elas, mais do que consideram, o quanto elas preferem você. Isso tem a ver com o conjunto de experiências que elas vivenciam, e o marketing é tudo isso e muito mais. O quanto elas se sentem identificadas com o seu negócio, o quanto elas se sentem representadas pela sua empresa, o quanto elas percebem qualidade, o quanto elas se sentem importantes nas experiências que elas vivenciam com você. Então, marketing é tudo isso e muito mais. E nós também temos os eventos. E assistindo a aula em que eu falo das fontes de receita, eu mostro que os eventos são potentes fontes de receita,
para quem vende as cotas de patrocínio, e eles também potencializam tudo isso que eu falei agora, de identificação, de percepção de qualidade, de sensação de se sentir importante, de oportunidade de recomendar você para outras pessoas, para que elas, inclusive, venham participar dos eventos. Então, é importante você ter essa nitidez das diferenças de propaganda e marketing e dos eventos. Apesar de tudo isso ser marketing, para fins pedagógicos, eu gosto de separar. E as recomendações clássicas, né? Ter um planejamento das principais ações do semestre e do ano, e é muito importante que você avalie, monitore tudo aquilo que você faz para poder despertar o desejo das pessoas de virem até a sua empresa, seja presencialmente ou virtualmente, de forma online, e de que maneira você faz a gestão desses leads, desses contatos feitos, e o quanto toda a sua estratégia de marketing tem fortalecido a sua marca. Brand equity é força de marca. E brand equity é algo que o mercado de fitness precisa começar a falar a respeito disso, né? E os seus eventos, eles te ajudam a celebrar os seus clientes. E são rituais importantes para que os seus clientes percebam o processo, a trajetória, a trilha de experiências que eles estão vivenciando. E eles são fundamentais 360 graus. É para eu gastar 1 hora falando só sobre isso. Mas você vai assistindo às nossas aulas, e a minha recomendação, mais uma vez, é que se você estiver curtindo este vídeo, faça a sua boa ação de hoje, dê um like, assine o nosso canal, convide as pessoas para assistirem esse vídeo também, retribua, se você achar que vale a pena, essa nossa iniciativa. Mas é importante que você assista todo o nosso conjunto de conteúdos, para que você tenha aí uma visão 360 graus da importância também de eventos. E quanto mais planejado você estiver, mais potente vai ser a sua possibilidade de vender cotas de patrocínio. E as despesas gerais, elas não são despesas com a sua família, nem com os seus custos pessoais. Quando você vê ali veículos, não é o seu veículo e o quanto você coloca para a academia pagar as contas com as suas viagens, né? Com seus seguros pessoais, não. São, caso você tenha veículos da sua empresa, são os custos de manutenção desse veículo. Ou então, eventualmente, para manutenção daquele veículo que o seu time usa para poder fazer as viagens de reciclagens, né, de treinamentos, de participar de convenções, de congressos. Sempre muito importante você produzir esse conteúdo. É sempre muito valioso você investir nas pessoas. Então, fica aí a dica para que você coloque neste campo as despesas advindas dessas locomoções, né? Além das associações. Tem associações importantes no mercado de fitness. Aliás, a força da associação precisa ser celebrada e precisa ser fortalecida nesse mercado de fitness. Não é porque as empresas competem entre si pela conquista de um cliente que elas precisam se degladiar. Elas podem cooperar entre si para o fortalecimento do mercado, para que mais e mais pessoas adotem um estilo de vida saudável e ativo. O nome que se dá é coopetição, né? Então, as empresas precisam cooperar. Elas podem competir, mas podem cooperar. Então, é a competição que nós tanto acreditamos. E, por fim, nós temos os impostos e as taxas e também as despesas bancárias. Eu divido ambos para que a gente tenha uma maior nitidez do que nós pagamos para o governo, e aí vai depender, obviamente, da forma como você está tributado, e também por isso a importância de você fazer parte das associações, para que nós tenhamos ainda mais força para poder mostrar para a gestão pública de que nós, por sermos essenciais e por sermos tão, assim, sobretaxados, muitas vezes nós não conseguimos trabalhar, até mesmo com preços mais competitivos, permitindo que uma maior parcela da população usufrua dos nossos serviços. Então, por isso a importância de você trabalhar com associações, pela força do segmento.
Então, ECAD é um imposto, né, que por muito tempo identificou-se aí um desejo de não pagar, mas eu acho que isso já é ponto pacífico, tem de pagar mesmo. A nossa principal recomendação é que você seja, aliás, com tudo na vida, seja bastante correto e identifique com o fiscal a taxa acertada e adequada para esse pagamento, né? Então, tem aí todos os impostos e taxas, e aqui você identifica o quanto aquele banco ele é seu sócio, porque a depender do quanto você é taxado hoje para a utilização da maquininha ou para um determinado tipo de operação bancária que você faz, você tem como seu sócio, às vezes majoritário na distribuição dos lucros, os bancos. E é por isso que eu recomendo enfaticamente que você tenha maior nitidez do que são receitas e faturamento. Está na aula em que eu trato das receitas. Receita é tudo aquilo que entra no caixa do mês, então é caixa. Faturamento é competência, é tudo aquilo que você promove e produz de vendas, mas que não necessariamente se torna naquele mês caixa. Um plano anual que você cobra 12 parcelas de R$ 100, ele tem de faturamento R$ 1.200, mas para aquele mês vão entrar R$ 100, o caixa é de 100. É importante você ter essa nitidez para que você não caia na esparrela, já diria minha avó, de você antecipar recebíveis, porque as taxas bancárias tornam a sua operação quase que inviável. Então, prestem bastante atenção nesse aspecto, né? E aí, quando sobra, e a gente espera que sobre, você tem os investimentos, e aquilo que eu falava, esses investimentos precisam acontecer de tempos em tempos. E ainda que você não esteja fazendo naquele mês um investimento, você deve estar ou fazendo o pagamento da parcela do investimento feito, ou provisionando, tá certo? Então, você não tem nenhum pagamento para fazer, mas você não vai fazer nenhum investimento naquele determinado mês, lance numa conta, num investimento, numa conta de investimento pessoal, de aplicação financeira pessoal ou da empresa, não importa, obviamente desde que seja legal, reserve este montante e tenha este montante pronto para poder fazer essas mini inaugurações ou reinaugurações de tempos em tempos. De quanto em quanto tempo mesmo, Christian? Você precisa rejuvenescer sua academia, cada espaço da sua academia, a cada 30 meses. Então, você não precisa fazer tudo de uma vez a cada 2 anos e meio. A cada semestre, faça reinaugurações ou implementações de coisas novas. Para quê? Para quem é seu cliente, perceber que sua academia está sempre na crista da onda. Para aquele que já foi seu ex, já foi seu cliente, agora é ex, venha revisitar a academia e te dê uma segunda oportunidade, porque ele saiu por N motivos, mas de repente ele pode te dar uma nova oportunidade. Para aquele que te visitou e não comprou, ele venha de novo e veja o que tem de novidade. E para que você esteja sempre sendo bastante competitivo no seu mercado, na sua cidade, no seu bairro. Isso é muito importante que você tenha essa estratégia definida. E como nós fazemos na Forgo? A cada mês, nós fazemos essa análise vertical. O quanto da receita, que é caixa, entrou na empresa naquele mês, né? Diferente de faturamento, e o quanto cada centro de custos mordeu. Nós definimos aquilo que é ideal, segundo o nosso parâmetro de benchmarking, as nossas próprias pesquisas, para aquele modelo específico. Estão lembrados que eu falei no começo da aula que existe um modelo diferente, por isso existe folha de pagamento diferente. Este modelo aí é um modelo de serviço semi-personalizado com atendimento de mesa. Se você quiser saber um pouco mais do que isso significa, o meu convite para você nos convidar a conversar um pouco mais sobre o seu projeto, entender um pouco mais sobre a sua academia, eu posso te apresentar uma proposta, mas é importante que você entenda que cada modelo de negócio vai impactar na sua folha de pagamento.
Um benchmarking aqui para você. As academias low costs, elas, vocês sabem muito bem disso, não têm uma equipe comercial remunerada de maneira comissionada. Não tem, é um fixo lá que muitas vezes é o salário mínimo. Eles têm um número de professores definidos para tantos quantos alunos tiver ali ou clientes tiver ali no salão. Então, a folha de pagamento com todos os encargos é outra para esse setor. Então, é por isso que os percentuais são diferentes. Aluguel, nós preconizamos entre 8% e 10%. Então, se você lembrar daquele cálculo rápido que a gente fez dos 60 mil de receita projetados, um aluguel de 6 mil iria perfazer 10%, estaria no limite. Então, de 6 para baixo está ok. Mais do que isso, você começaria a ter o proprietário do imóvel como um dos sócios da sua empresa. Esse é um risco, né? Você precisa ser capaz de medir e de tempos em tempos, fazer os ajustes necessários. Nessa proposta aí, que é uma proposta default, é uma proposta padrão, nós almejamos 30% de saldo bruto. E aí, obviamente, o quanto vai investir, o quanto vai reservar para eventuais depreciações e amortizações, se nós chegarmos aí a 20% de lucratividade, nós temos um negócio bastante interessante, eu diria. Então, isso aqui é só um exemplo para cada projeto, uma análise vertical com percentuais ideais. E assim é que a gente faz. É assim que a gente conduz os nossos projetos. E é fundamental para a gestão financeira que você tenha disciplina, organização, que você tenha foco, persistência e coerência nas suas ações. Esse é o conteúdo que nós tínhamos para poder ofertar para vocês hoje. Eu espero que tenha valido a pena esse período todo me escutando, me ouvindo. Nós somos a ForGo, o nosso site é 4goal.com.br e eu espero que você nos dê o seu like, a sua assinatura do nosso canal e o compartilhamento desse conteúdo para outras pessoas. E se você quiser saber mais dos nossos projetos, de como nós podemos te ajudar a alcançar o melhor resultado financeiro possível, é só fazer um contato. O meu e-mail está aí, é Christian, com CH, @4goal.com.br e você também vai nos encontrar nas mídias sociais. O Instagram é @4goal, Facebook igual, e assim nós estamos à sua inteira disposição. Combinado? Então fica aqui meu grande abraço e até um próximo vídeo, até uma próxima aula ou até um encontro na sua academia. Um abraço, tchau.